Olá, você é um pregador iniciante e está tendo dificuldade para pregar a palavra de Deus, né? Toda vez que sobe em cima do púlpito, começa a suar frio, começa a gaguejar e não consegue desenvolver a sua mensagem. Ainda que você tenha a pregação toda na cabeça, sente que tem conteúdo, sente que tem palavra de Deus para entregar, mas não está conseguindo. Então assista esse vídeo até o final, porque eu vou estar passando para você 6 dicas para pregadores iniciantes que pode te ajudar a desenvolver o ministério da palavra a qual Deus tem te chamado. Bom, sem enrolação, porque eu não gosto de vídeo enrolado, então vamos para a primeira dica. Oração. Em Atos 6:4, Pedro vai dizer, mas nós iremos perseverar na oração e na palavra. Vemos que Pedro, ele faz questão de dar ênfase na oração. Ele não diz, nós iremos perseverar na palavra e na oração, mas ele diz, nós iremos perseverar na oração e na palavra. Ele coloca a oração com prioridade na vida dele. Então, você que é um pregador iniciante, você não pode se esquecer Você que é pregador iniciante, você não pode de maneira alguma se esquecer da oração, se apartar da oração. Homens de Deus passam a maior parte do seu tempo com Deus. Se você ler atentamente a palavra de Deus, você vai ver que Jesus ele passou boa parte do seu tempo orando a Deus. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que em todo o tempo a igreja primitiva está orando. Em Atos 1 eles estão orando, em Atos 2 eles estão orando, Atos 3, Pedro e João subiram ao Templo Formosa para orar. Em Atos 4 eles se reúnem para orar. Em Atos 5 tem oração, em Atos 6 tem oração, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela passava constantemente orando. Então você precisa ter uma vida de oração. Se você tem dificuldade para orar, tem um vídeo que eu recomendo muito para você que está aqui no meu canal, onde eu explico como orar 1 hora por dia. Vai aparecer um cartãozinho aqui, vou estar também colocando na tela final. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo vai te ajudar. Dedique parte do seu tempo em oração, buscando a Deus em oração, porque a partir do momento que você tiver uma comunhão mais íntima e profunda com Deus, Deus ele irá revelar a sua palavra para você. Deus ele vai revelar os seus mistérios para você. Então é importante você passar esse tempo com Deus. Além do mais, o que vai adiantar você ter um curso teológico, ter um conhecimento profundo das Escrituras, se você não orar, se você não tiver uma íntima comunhão com Deus? A oração ela é prioridade na vida de um pregador. Homens de Deus passam a maior parte do seu tempo com Deus. Nunca se esqueça dessa frase. A segunda dica que eu quero deixar para você é leia a Bíblia Sagrada. É óbvio, voltando lá para o versículo de Atos 6:4, Pedro vai dizer, mas nós iremos perseverar na oração e na palavra. Ainda focando no livro de Atos, quando você vai para Atos 13, a Bíblia vai dizer de uma igreja avivada pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que naquela igreja havia doutores, profetas, vai mencionar isso no versículo 1, e no versículo 2 vai dizer que essa igreja estava orando. Então, a base fundamental para um homem de Deus que prega a palavra de Deus com autoridade é ser um homem de oração, como deixamos na dica 1, e também ser um homem que tem a palavra de Deus gravada na tábua do seu coração, como diz o salmista. Então, dedique boa parte do seu tempo lendo a Bíblia Sagrada. E deixando uma dica bem interessante para você, que eu costumo muito, eu costumo fazer uma caminhada todas as manhãs, e o que eu faço? Hoje, aqui no próprio YouTube e outras plataformas também, tem a Bíblia em áudio. Então você pode fazer uma caminhada ouvindo a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia diz também que bem-aventurado é aqueles que leem e que ouvem. Então você não precisa necessariamente apenas ler, mas você pode também ouvir a palavra de Deus e absorver as Escrituras Sagradas. Porque um pregador precisa conhecer a palavra de Deus. Eu, abrindo um parênteses aqui, eu já me deparei com pregadores que foram pregar sobre determinada passagem e se confundiram todo, falaram coisas que não existiam, que não estavam naquele texto sagrado. Só deixando uma deixa aqui para você também, não baseie a sua pregação em novelas bíblicas, em filmes bíblicos, porque tudo aquilo é uma encenação. Para dar um pouco mais de emoção aos telespectadores, muitas vezes eles alteram algumas passagens, colocam coisas que não estão no texto bíblico. E você, pregador, você tem que ler a Bíblia Sagrada, você tem que ouvir a Bíblia Sagrada. Não utilize essa técnica aí que muitas pessoas têm feito, que é assistir um filme, assistir uma novela. Não. Deus nos deixou a sua palavra, Deus nos deixou a Bíblia, para que pudéssemos ter a oportunidade de ler. Graças a Deus que na nossa nação, no nosso país, por enquanto, nós temos a oportunidade de ter uma Bíblia. Então, dedique um tempo para estar lendo a Bíblia Sagrada e utilize essa dica que eu deixei para você, ouvir a palavra de Deus. Dica número 3.
leia bons livros teológicos. Como assim, irmão? Mas você não pediu para mim ler a Bíblia? Sim, leia a Bíblia. A Bíblia é o livro principal, mas isso não significa que você não pode ler bons livros a respeito da Bíblia Sagrada. É bem notório que há muitos pontos difíceis de se entender na palavra de Deus. Há algumas passagens que o próprio apóstolo Pedro ele vai dizer que são pontos difíceis de se entender. Então, se você tiver um dicionário bíblico, se você tiver um comentário bíblico, se você tiver livros de teologia sistemática, como por exemplo soteriologia, livros de hermenêutica, de pneumatologia, a teologia sistemática. A teologia ela não vem para tirar a sua espiritualidade. Não, a teologia é uma ferramenta a qual você vai utilizar para ter um melhor entendimento das escrituras sagradas. É lógico que nós temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele nos faz lembrar daquilo que nós lemos. Então, por isso que é importante sim nós termos acesso a bons conteúdos, a bons livros. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui apenas recomendando bons livros sobre determinados assuntos. Tomar muito cuidado na seleção dos livros que nós temos, porque hoje também os falsos profetas estão aí publicando os seus livros. Então nós temos que saber distinguir o livro de quem nós estamos lendo. Mas há muitos bons livros, livros teológicos, livros com bons conteúdos, e eu tenho certeza que esses livros vão te ajudar. Aprenda a organizar os seus sermões. Quem nunca aqui ouviu aquele sermão que o pregador até tinha uma boa ideia, e ele começa bem, mas de repente ele começa a misturar tudo e perde o rumo daquilo que ele está fazendo. O que é isso? Isso é falta de organização. Não é você mecanizar o seu sermão, programar o seu sermão. É lógico que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. É Ele quem deve nos dar a direção, principalmente no sermão, na hora que nós estamos ministrando. Mas, muitas das vezes, essa inspiração, e digo isso com propriedade porque sou pregador, prego a palavra de Deus há 15 anos. Muitas das vezes essa inspiração, ela vem antes. O Espírito Santo te inspira, Deus ilumina a sua mente e Ele te dá uma mensagem. Então é importante você aprender a organizar esse sermão. O sermão ele precisa ter introdução, tópico 1, 2, 3, 4, 5, depende do sermão que você vai ministrar, e deve ter uma conclusão. Então ele precisa ter uma organização, ele precisa ter um sistema. Se você também tiver dificuldade para organizar os seus sermões, eu também fiz um vídeo aqui no canal, também vou estar deixando na tela final e também vai estar aparecendo aqui no cartão. Aprenda a organizar o seu sermão, aprenda a organizar a sua pregação. Isso vai te ajudar e não apenas te ajudar, vai ajudar os seus ouvintes também, porque eles vão ter uma melhor compreensão daquilo que você quer transmitir. E dica 5, ensaie o seu sermão. É isso mesmo, ensaie o seu sermão. Pode até parecer algo estranho, mas se você já tem ali o seu sermão, o esboço do seu sermão, é importante, para que você está naquele momento particular, você ler o sermão e fazer ali um pré-ensaio, para que você já consiga antecipar e ter em mente, ter ideia daquilo que você vai pregar. E a última dica que eu quero deixar para você aqui também, uma dica rápida, é ter um caderninho de anotações. Quantas das vezes eu mesmo, ouvindo uma pregação, ou então pelo YouTube assistindo uma pregação, ouvindo um pregador ou outro, ele falou algo e aquele algo que ele falou me chamou a atenção, mexeu comigo e eu não tinha ali um caderno para anotar, não tinha nada para anotar e aquela boa ideia se foi. Então muitas das vezes você vai ouvir outros pregadores pregando, eles vão mencionar alguma coisa e aquela coisa que eles mencionaram se transforma em um sermão para você. Então, por isso que é importante você ter um caderninho de anotação. Outra coisa também é que, às vezes, lá no seu trabalho, no seu dia a dia, pode ser que venha aquela inspiração. E, vindo aquela inspiração, é importante você estar anotando aquilo que você está recebendo, que você está sentindo, aquela inspiração que você está recebendo. Então, por isso que é importante ter o caderninho de anotação. Então, anote tudo, anote versículos, interpretações de versículos, porque a pregação ela é um dom, ela é um ministério. Ela provém de Deus. E é Deus que nos inspira, é Deus que nos capacita a pregar. Gostou desse vídeo, pregador iniciante? Então eu peço para você gentilmente se inscrever, deixar o like e nunca se esqueça disso. Que nós somos totalmente dependentes de Deus e do Espírito Santo. Se não for por Ele, se não for por meio dEle, para Ele, não adianta nós pregarmos a palavra de Deus. E pregue para a glória de Deus. Pregue não para você ser o centro, mas pregue para que Cristo seja o centro do seu sermão e vidas possam ser abençoadas, pessoas possam conhecer o Evangelho e terem as suas vidas transformadas por meio da pregação. A pregação é uma ferramenta, é um instrumento que Deus deixou para a igreja. E Deus tem levantado homens e mulheres para que possam ir por todo mundo e anunciar o seu Evangelho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que esse vídeo possa ser realmente uma bênção para você. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida.